New Horizon Português Through Stories, Camila Meirelles. História 1. Só você importa. Querido Raimundo, como foi seu dia? Espero que tenha sido bom. O meu dia foi igual ao de sempre. Trabalho, trabalho e mais trabalho. Você deve estar surpreso em receber uma carta minha, não é? Nesses tempos em que todo mundo usa o WhatsApp ou DM, mensagem direta, no Instagram, inclusive nós. Eu decidi sentar e escrever com calma o que quero te dizer. O que quero te dizer é muito importante. Preciso te contar algo, meu bem, porque tem sido muito difícil viver esse amor que sinto por você. Não estou dizendo isso de forma negativa. Você foi e é a melhor coisa que já me aconteceu. Mas você sabe que nossas condições não são as melhores. A verdade é que essa cidade é pequena demais para o nosso amor. É difícil escrever isso sem chorar, mas o amor de dois homens incomoda, e o amor de dois homens de 60 anos com netos parece incomodar ainda mais. Eu sonho com um lugar ideal onde possamos andar de mãos dadas, sem chamar a atenção do jornaleiro, da dona do mercadinho da esquina, que acorda cedo para fazer pães, quitutes para o povo da cidade comprar, ou até mesmo do cachorro da vizinha, que late sempre que passamos em frente à casa dela. Eu quero poder mostrar tudo o que sinto, sem precisarmos esconder as escondidas. Encontrar as escondidas, calado da noite, no sítio à beira da estrada, que vai para a ribanceira, onde é o único lugar onde nos sentimos seguros, nos braços um do outro, sem ninguém para atrapalhar. Infelizmente, sei que aqui, na cidade onde nascemos e crescemos, não podemos ser nós mesmos e vamos acabar vivendo uma vida de mentiras. E já não temos idade para mentiras. Por isso, meu bem, eu tenho um plano. Acho que nunca te contei, mas tenho um apartamento em Belo Horizonte, uma cidade mais aberta. Podemos fugir desse barulho e dessa gente mal amada. Pensei em como seria romântico se naquela da noite fôssemos e não deixássemos notícias. É claro que em algum momento precisamos avisar nossa família, mas pense em como eles se sentiriam culpados nos primeiros dias. Podemos comprar as passagens de avião e embarcar para nunca mais voltar, longe dos olhares, dos sussurros e das palavras não ditas, mas pensadas, sem olhar para trás. Só você importa, e eu quero compartilhar a felicidade ao seu lado, sem reservas, sem temer para a nossa vida. Mal posso esperar para começarmos nossa vida juntos. Com carinho, Gilberto. História 2. Nossas diferenças não nos separam. Oi, Thiago. E aí? Eu queria falar sobre as luzes de Natal, sabe? Elas brilham na árvore que a gente montou junto na semana passada. Foi divertido, né? Pelo menos para mim. E hoje eu estou aqui com uma taça de vinho tinto nas mãos, bebendo esse vinho que achei que beberíamos juntos. Eu sabia, desde o início, que estava me colocando numa situação delicada, porque tem os padrões morais da sociedade e embora eu cague para eles, eu sei que sua mãe não caga e que ela não quer ver o filho dela com uma mulher de 15 anos mais velha. Eu nunca te perguntei porque acho que tenho medo de saber, mas a idade deve ser mais próxima da sua mãe do que da sua, né? Como eu ia dizendo, a sociedade jamais engoliria um romance como o nosso. Sim, eu sei o que vai dizer. Somos adultos, a idade não deveria mesmo ser um problema, mas acho que você consegue se colocar no meu lugar e entender como é difícil para mim estar nessa posição. Afinal, você tem toda uma vida pela frente, enquanto eu estou quase chegando na casa dos 40 anos, vivendo uma taça de vinho de cada vez, tentando pensar no amanhã para surtar. E eu sei que não entende, que já conversamos diversas vezes, e para você é tudo tão simples. Lembro de ter 25 anos e ver a vida dessa mesma forma, ingênua e simples. Acho que eu ainda gostaria de ser aquela pessoa. Essa pessoa poderia ficar com você. Nunca imaginaria que um toque de ombros no corredor da biblioteca, um pedido de desculpas e um convite para tomar café me deixariam tão apaixonado. Mas cá estou, 6 meses depois, sentado no sofá, admirando a decoração natalina que montamos juntos, enquanto você está com sua família.
esperando a minha resposta final sobre a nossa relação. E eu tenho pensado tanto, sabe? As palavras me escapam, quanto tento escrever. O sono não me visita, tá desde que conversamos antes da sua viagem. Mas é aqui, sozinha, refletindo sobre tudo e vendo quão vazia a minha vida se torna em você, sem você. Caramba, como eu sinto a sua falta. Que eu declaro a quem possa interessar, mas só interessa mesmo a nós dois, né? Que cansei de viver às escondidas. Eu amo você de uma forma que jamais imaginei que seria possível amar. E não quero abrir mão disso por medo. E sim, é medo do que os outros vão pensar, mas também medo de você acordar amanhã e decidir que nós dois não fazemos sentido. Mas é que a vida não faz sentido. Desde que nos conhecemos, sem a sua voz profunda cantando e tocando violão na sala, enquanto escrevo relatórios no escritório da casa, você enche a vida de mais vida, se é que isso faz sentido. Então, é isso. Essa mensagem já virou um podcast. Aperto o botão de enviar o áudio que acabo de gravar, coloco meu celular de lado e espero. Afinal, se ele pode esperar por mim, também posso fazer o mesmo por ele. Não é? História 3. O silêncio machuca. Clara está em seu escritório quando grita: Chega! Já fazem dias sem notícias de Sara. Dias. Clara vai ao banheiro lavar o rosto. Ela precisa acalmar a fúria que sente dentro de si. Com as mãos na pia, encara o reflexo no espelho. Que belo de um papel de trouxa estou fazendo, não é mesmo? Ela pensa. Se isso fosse uma novela mexicana, eu ia quebrar o espelho. Ela não quebra o espelho. Sangue a levaria para o único hospital da cidade e Sarah pensaria o quê? Que aquela automutilação era por causa dela? Não. Esse gostinho ela não poderia dar. Sem falar que não queria sentir dor física. A emoção já doía demais. Clara começa a rir do nada e então pensa no irmão. O irmão de Clara sempre diz que, enquanto pudermos rir de uma situação, nada está perdido. Mas nesse caso, parece que tudo está sim perdido. Do que diabos Sarah está fazendo que não retorna a porra de uma ligação? Pior, com quem ela pode estar nesse exato momento? Pensamentos, pensamentos e pensamentos. Clara corre de volta para a sala, precisa encontrar a bombinha de asma. Ela está no bolso do blazer. Após usá-la, se sente melhor. Então, ela se lembra. Foi assim que tudo começou entre elas, 3 meses atrás. Clara teve um ataque de asma durante uma audiência complicada. Ela foi levada às pressas para o hospital e foi atendida por Sara. Quando viu aquela enfermeira sorridente, de cachinhos loiros, tão gentil, ela pensou que estava vendo um anjo. Clara nunca soube, mas tinha algo no sorriso de Sara, algo que a confortava, que a tranquilizava. Ela ainda não sabia que aquele sentimento tinha nome. Isso ela descobriria mais tarde. No início, as duas queriam ficar muito próximas. Trocaram o número de telefone e marcaram inúmeros cafés. Um dia, Sara perguntou se Clara queria experimentar a macarronada da avó. E a amizade foi criando raízes. Elas se tornaram inseparáveis. Essa nova amizade era um sonho, tão leve, até que aquele fatídico dia, Sara morava com a avó. A avó tinha ido visitar uns parentes em São Paulo. Sara perguntou se Clara gostaria de jantar, tomar um vinho, assistir um filme, qualquer coisa. Clara foi. Taças de vinho, em uma brincadeira boba, acabaram se beijando. Clara, até onde sabia, era uma mulher heterossexual, mas também sempre soube que aquela amizade era diferente. Era um sentimento sem nome. Gostou dos beijos, exceto que no dia seguinte não conseguia falar com Sara, nem no outro dia, nem em todos os outros dias. E depois de muitas noites, em claro, ligações não atendidas, mensagens não retornadas, Clara se sentiu um lixo. E aí que encontramos nossa personagem, com um cliente importante prestes a chegar no escritório e ela perdendo a cabeça por alguém que ela considerava a melhor amiga. Mas seria só isso? Não. Clara sabia que existiam ali sentimentos profundos. Correspondidos? Não sabia. Tudo que sabia é que silêncio machuca. Pensou se era de espaço que Sara precisava. Pensou se era melhor esquecer tudo, deixar tudo para lá. Pensou se deveria cancelar a reunião com o cliente e ir até o hospital perguntar pela enfermeira Sara. Pensou em tantos cenários
que, quando se deu conta, estava em posição fetal no chão, chorando. E foi quando se lembrou de uma frase que tinha lido num livro uma vez: a gente aceita o amor que a gente acha que merece. Levantou-se do chão, foi outra vez ao banheiro lavar o rosto. Voltou. Sentou-se na mesa, organizou os documentos que precisavam para a reunião e disse para o escritório vazio: acabou. Bola para frente. História 4. Foi assim. Era uma manhã comum de setembro, quando alguém contou uma piada engraçadíssima no escritório. E Felipe decidiu enviar uma mensagem com o conteúdo da piada para João. Foi assim que Felipe percebeu que algo estava errado. O aplicativo mostra um aviso: mensagem não entregue. Mensagem não entregue? Felipe fez uma careta, enquanto pensava: será que é a internet? Não. Ele tinha acabado de receber uma mensagem da mãe. Estranho. Ligou para seu amigo, mas o telefone apenas chamava e chamava, sem resposta. Tentou em outras redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, mas se deparou com a mesma barreira. Em todas estava bloqueado. A princípio, Felipe pensou que fosse um erro, algo técnico, é claro. Tentou entrar em contato com os amigos em comum, mas todos estavam tão confusos quanto ele. A ausência de João e o silêncio que parecia gritar começaram a pensar. Aos poucos, a realidade se impôs. João tinha decidido cortar todos os laços, sem nenhuma explicação. Felipe sentou-se na poltrona da sala, revisitando os últimos dias, semanas, meses, alguma pista que explicasse aquele sumiço repentino, aquele ghost. Mas foi em vão. Na última conversa, parecia tudo bem. Eles tinham crescido juntos, estudado juntos, compartilhado risadas, aventuras, confidências. Tantas lembranças das férias de dezembro passada no sítio do avô de João, correndo com os cachorros, pulando na piscina, jogando videogame até altas horas da madrugada. Conselhos trocados nos momentos difíceis vieram à tona, trazendo um sorriso triste aos lábios de Felipe. Eram lembranças doces que agora se tornavam dolorosas. A tristeza inicial deu lugar à raiva. Como ele pôde fazer isso sem sequer me dar uma razão? Pensou Felipe, sentindo um nó na garganta. A falta de respostas corroía sua paz, transformando cada pensamento numa espiral de frustração. Ele repassou mais uma vez, mais duas vezes, mais três, mentalmente, os últimos encontros, as últimas conversas, tentando encontrar algum indício de que algo estava errado. Mas não havia nada. A sensação de impotência e consumia, aumentando a revolta. Sem João, Felipe sentia como se faltasse uma parte de si. A amizade que um dia fora um pilar para sua vida, agora era uma sombra que doía. O que fazer se não tentar seguir em frente? Com o tempo, a raiva se dissolveria, restando apenas a tristeza e uma dúvida eterna. Por que um amigo de décadas decidiu sumir sem dizer adeus? História 5. Fica bem. O som dos monitores cardíacos preenche um quarto de hospital com um ritmo constante e tranquilizador. Lara está sentada ao lado da cama, segurando sua mão suavemente. O olhar está fixo nos curativos que cobrem as cicatrizes dos 20 pontos nos braços dele. David, você se lembra do que aconteceu com a gente? Ela pergunta com uma voz cansada, seus olhos cheios de olheira. Lara sente, ainda, uma mistura de tristeza e alívio. David vira a cabeça lentamente, tentando ignorar a dor que lateja em seu corpo. Sim, Lara, eu me lembro. Foi tão rápido. Você gritou e eu tentei frear. Mas era tarde demais. Os olhos de Lara se enchem de lágrimas, lembrando-se do medo que a dominara naquele momento. Eles quase morreram naquele acidente. David também tem os olhos marejados. Eu pensei que te perderia, mas aqui estamos. David se apressa em dizer com um sorriso fraco, quase fingindo. Lara sente, apertando as mãos dele. Nós vivemos momentos tão simples, tão puros, momentos difíceis também. Lara continua. Como em dezembro, quando a gente quase. Ela não termina a frase. Quando a gente quase terminou, David termina para ela. Sim. David olha para a tela, tentando encontrar as palavras. Lara, eu pensei que não conseguiríamos escapar da morte naquela curva. Foram segundos que pareceram horas. Sim, eu também. Lara começa a chorar e depois a soluçar.
O desespero enche o quarto. Uma enfermeira vem e pergunta se está tudo bem. Desculpa, foi um longo dia. Lara responde para a mulher de cabelos cacheados atrás dela, que parece avaliar a situação com cuidado. Seria melhor a senhora voltar para o seu quarto e descansar. A enfermeira diz: Posso ficar mais 5 minutos, por favor? A enfermeira diz que sim, mas não mais do que 5 minutinhos. Lara, David. Eles sabem o que querem dizer um para o outro. Eles sabem que a razão de quase morte eram as brigas constantes, a ansiedade, o medo absurdo que tinham de perder o outro. Eles souberam no segundo em que o carro girava e capotava que ou morreriam juntos, mas se sobrevivessem, não poderiam viver juntos. Um silêncio confortável se instala entre eles, enquanto ambos refletem sobre o que não foi dito, mas foi entendido. Lara quebra o silêncio com uma voz suave, mas firme. Obrigado por tudo. Fica bem. David olha profundamente nos olhos de Lara. Você também. Lara sorri, sentindo uma onda de calor e amor. Melhor destino do Brasil. Jorge sempre tinha ouvido falar de Belo Horizonte. É a capital do estado de Minas Gerais. O Brasil inteiro sabe que Minas Gerais é o estado da gastronomia tipicamente caseira. Poucas coisas são melhores do que comer um pão de queijo em Minas. E nem falamos aqui sobre o doce de leite, o feijão tropeiro, delícias preciosas. Jorge sabia tudo isso, mas mesmo sabendo, nada poderia prepará-lo para a experiência de viver Belo Horizonte, em primeira mão. Assim que Jorge colocou os pés na capital mineira, o coração começou a bater forte de expectativa e curiosidade. Ele estava pronto. Pronto? Ele estava era mais do que pronto para explorar cada cantinho daquela cidade e atestar o que todo mundo já sabia. É uma das melhores cidades do Brasil. Ao desembarcar em Confins, Jorge pegou um Uber para o hotel. O motorista, amigável como só os mineiros sabem ser, já soltou um delicioso "Você é de onde?" Ah, o sotaque de Minas, tão único. Eu sou de São Paulo, senhor. O senhor está no céu. Pode me chamar de Tião. Tá certo, Tião. Obrigado. Meu nome é Jorge. E eu tô vindo de São Paulo para conhecer BH. Você, você vai estar hospedado? Jorge não entendeu bafulhos do que o motorista tinha falado, mas pela entonação sabia que era uma pergunta. Desculpa, tio, o sotaque mineiro é tão lindo, mas é tão difícil para mim. Lá em São Paulo, eu só tenho um amigo de Minas, mas como ele está em São Paulo já há 30 anos, ele não fala bonito como você mais. Que pena. O motorista se divertiu com o comentário de Jorge e repetiu sua pergunta. Onde você vai estar hospedado? Ele repetiu a mesma coisa, mas de forma pausada. Jorge conseguiu decifrar. Onde você vai estar hospedado? Eu vou ficar no centro, na Rua da Bahia, com Augusto de Lima. E lá foram os dois, conversando sobre a cidade durante todo o trajeto. Até Tião deixar Jorge na porta do hotel. No começo, Jorge precisou pedir para Tião repetir algumas frases porque a mania adorável dos mineiros de cortar palavras não era tão natural para Jorge. Mas pouco a pouco começou a entender aquela palavra, aquela fala doce. Com Tião aprendeu também sobre a Avenida do Contorno, que contorna o que Belo Horizonte tinha sido planejada para ser. Hoje, achava impressionante a ideia de Belo Horizonte ter sido planejada desde o início, diferente de todas as cidades que ele conhecia. A coisa interessante é que BH cresceu para além da Avenida do Contorno. Então você consegue ver modernidade e organização contrastando com o não planejamento natural. Mas, além da história, além da comida, além dos mineiros, o que mais encantou Jorge foram as ruas arborizadas e os parques. Os pés de ipês coloridos, a cidade de rosa, amarelo, roxo e branco. Era como caminhar num conto de fadas. Jorge fez uma lista de todos os lugares que queria ir e foi riscando à medida que visitava. A estadia não estaria completa sem vivenciar a famosa cultura dos botecos de BH. Ele descobriu que a cidade é, com justiça, conhecida como a capital mundial dos botecos. A cada esquina há um bar aconchegante, sempre cheio de pessoas alegres e receptivas. Escolheu alguns dos mais recomendados na Savassi e no bairro de Lourdes. E claro, o famoso edifício Maleta. No centro da cidade, experimentou pratos típicos como torresmo, barriga, mandioca frita, acompanhados por uma cerveja gelada. As conversas fluíam naturalmente e a hospitalidade
dos mineiros é algo que ele sempre levará na memória. Os mineiros sempre estavam prontos para ajudar, com um sorriso no rosto e uma palavra acolhedora, muito diferente da frieza de São Paulo, com a qual estava acostumado. Belo Horizonte não é apenas belo em sua arquitetura e paisagem, sua verdadeira beleza está nas pessoas e na cultura vibrante que permeia cada esquina. Ao final da viagem, Jorge sentiu que tinha conhecido não apenas uma cidade, mas um lar longe de casa. Belo Horizonte, com sua história única, gastronomia marcante e, acima de tudo, calorosa recepção de seus habitantes, se revelou um destino inesquecível. Saiu da capital mineira com o coração leve e a certeza de que voltaria em breve, pois, em BH, sempre há mais a descobrir.